Crente não pode olhar para trás, nem quando for dar marcha ré no seu carro. Então ele é reprovado, não é isso? Nem para dar marcha ré no carro, porque a gente vai apoiar para trás. Amém, queridos? Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, ali está o nosso irmão Diácono José Reis. Ele aqui está cortando o cabelo lá no Carlinho. O Carlinho está lá acidentado, lá internado, mas ele está ali. Não deixa de lá cortar o seu cabelo, não. Ele já deu um trato no meu nome dele, né, irmão? Graças a Deus. Mas, hoje ainda tem uma parte social, que hoje nós vemos que é o dia do pastor, e o presbítero Jonathan vai falar um pouco, o nosso poeta, ele vai falar um pouco também. Mas se nós não fosse trazer nenhuma palavra mais aqui, Deus já tinha falado conosco. Olhando para nós, para esse versículo do filho pródigo, essa passagem do filho pródigo, está falando com você. Ei, não fiquei fora não. Volte para os caminhos, volte para dentro da casa do Pai. E aquela palavra que o irmão Daniel leu, meu Deus, saia do meio dos ímpios. Amados, coisa maravilhosa, irmãos, né? Coisas maravilhosas. Deus falando conosco para nós se afirmar o nosso espaço, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E não vai haver tempo. Diz que ele não fez por piscar de olho. O olho. Então, piscar de olho é muito rápido. E nós não tem tempo para nada. Fique. Preste atenção, irmãos. Eu sempre digo, preste atenção. Entre louvores, palavra oficial, palavras que vêm sair da igreja, Deus está falando conosco. Eu quero agradecer a Deus. E o presbítero Francisco veio aqui dizer, não pode olhar para trás, não. É 2 passos para frente, 2 para trás, não. Isso aí vai dar ladeira, vai voltar para trás, não vai conseguir chegar. E a nossa, onde é a nossa chegada? É lá em cima. É para lá. É para onde nós temos ir. Amém? Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão presentes nesta noite. Todos estão cooperando conosco. Eu vou aqui rápido para lá, bem calmo, para vocês entenderem e compreender que Deus fala conosco, né? Lembra de 1 Timóteo, pastor, não é palavra pastoral? Sim, é. Mas é para o nosso treino espiritual. É o conselho da nossa vida que Deus dá para nós. E no versículo de número 6, que ele traz a seu título, a fidelidade à diligência do ministério. É só para pastor? Não. É só para obreiros? Também não. Para todos nós que estamos incluídos nós estamos nessa incumbência da obra de Deus. Né? Então nós vemos com o cuidado de Paulo, alertando a Timóteo, alertando todo o seu rebanho, para que tenhamos cuidado, aleluia, nos nossos dias. Sabemos que os dias são maus, dias trabalhosos, e nós estamos aqui, neste mundo ainda, tendo nosso cuidado, observando cada dia a palavra do Senhor, cuidando, aleluia, do nosso ministério, daquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos. Ah, pastor, mas eu não sou nem... Só sou membro, só sou congregado. Não, tem um ministério nas tuas mãos, que tem a tua alma para entregar à mão do Senhor. Então nós vemos aqui quando o apóstolo Paulo ele diz a Timóteo, como disse para nós através da sua palavra hoje: propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, criado com a palavra da fé e pela boa doutrina que tem seguido. Nós sabemos, amados, que a nossa vida diante do Senhor, nós temos uma trajetória muito grande. Muitos aqui há muito tempo saiu de lá de fora, outros têm saído agora,
outros estão pela metade, uns voltaram atrás. Mas nós, como mestre da palavra de Deus, como servo do Senhor, seja pastor, seja evangelista, seja membro, nós temos que estar falando essas coisas da igreja, alertando o povo, propondo essas coisas, para que nós possamos ser um bom ministro de Cristo. Um bom ministro de Cristo, irmão, não é aquele que, eu vou querer ser um missionário, eu vou lá para a África, eu vou lá para os Estados Unidos. Não, um bom ministro de Cristo é aquele que tira o pecador de lá do lamaçal do pecado, é aquele que tira o pecador de lá do abismo, aquele que está lá na beira da sombra da morte, e ali nós vamos tirá-los. Mas nós sabemos que naqueles tempos, já tinha aquele povo que pervertia a fé do povo, então tinha que estar sempre alimentado pela palavra de Deus, para que eles não voltassem atrás. E era isso que Paulo, ele falava, né? Para que pudesse o povo de Deus seguir grandemente pelos caminhos do Senhor. E é um caminho que não é tão fácil, mas nós temos a ajuda do Senhor Jesus. Nós temos a ajuda do Espírito Santo, para que Ele não deixe nós deslizar os nossos pés. A nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo não pertence mais a esse mundo. Agora nós pertencemos a Cristo. Por isso que temos que, cada dia, anunciar a palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra de firmeza, a palavra de fé, para que nós possamos se firmar cada dia, cada momento. E ele dizendo assim, porque ele disse assim, olha, porque o exército corporal para tudo é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Todas a promessa, aleluia, da vida presente como a que há de vir, né? Mas aí ele diz também aqui, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Amados, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela nos dá um ensinamento para nós seguirmos os passos do Senhor Jesus Cristo. Foi lembrado aqui nesta noite pelo irmão Tadal, que disse assim, para nós não estar na roda dos escarnecedores, né? Foi dito pelo diácono, para nós voltar para a casa do Pai, não desprezar a casa do Pai, para que nós possamos assim estar cada dia diante do Senhor, fazendo a vontade de Deus e Ele fazendo o nosso querer, a nossa vontade. Diz a palavra, quando nós entregamos a nosso caminho ao Senhor, confiamos nele, tudo Ele faz para nós, como diz lá no Salmo 37. E a nossa vida aqui nesse mundo, que nós vivemos aqui agora, o inimigo que está lá fora, de onde nós viemos, ele está agora, não quer mais brincadeira com nós, não. Muitas vezes o crente, ele brinca de ser crente, mas o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. E precisamos de cada dia estar, né, alerta diante do Senhor Jesus Cristo. Grandes coisas nós vemos que está acontecendo neste mundo. Nós vemos muitas coisas horrendas acontecendo nesse mundo, e nós muitas vezes ficamos observando. Mas está acontecendo longe de nós, mas pode acontecer também perto de nós. As coisas que vêm nesse mundo para nos atrapalhar. E ele diz assim, no versículo de número 10, ele diz, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Principalmente daquele que tem se entregado ao Senhor e tem abandonado essas coisas, esse mal, né? Talvez, quem sabe, o apóstolo Paulo, quando ele começava a falar a Timóteo, talvez, quem sabe, não só estava ali Timóteo, mas estavam muitos, talvez ali ao seu lado, e ele anunciando esta palavra, falando para que o povo cada dia se chegasse mais aos pés do Senhor. Nós sabemos, igreja, que é difícil a nossa vida no meio de uma sociedade
perversa, mas nós somos luz. E a luz, ela brilha no meio das trevas. Há diferença entre a luz e as trevas. E nós, a nossa luz, ela não pode ficar ofuscada. Nas trevas ela tem que, iluminar. Nós vemos no alto mar, nós vemos que tem o farol da barra, fica longe. Mas de longe ali o navio, ele vai localizar, o marinheiro vai localizar, ver aquela luz, que ele vai saber que ali é o mar, ali ele pode se navegar sem bater ali. Assim é a nossa vida diante do Senhor nosso Deus. Jesus, o nosso Pai eterno, que é o nosso Deus, Ele está lá nos seus aposentos. Jesus, que é o nosso Salvador, que desceu aqui na terra, sofreu por nós, foi ali morto, cuspido, foi ali esbofeteado, Ele voltou ao Pai. Agora desce do Pai. Mas Ele disse: enviarei outro Consolador para ficar convosco todos os dias até a consumação do século. E esse Consolador, ele se chama Espírito Santo. Ele está conosco, porque o outro Consolador já voltou ao Pai, ele já fez esta obra maravilhosa, né? Mas ele está para vir outra vez para buscar a sua igreja. E nós não aguardamos. Diz que a vida dele é tão certa, é igual uma mulher que está, aleluia, ali preparada para dar a luz. Pode tardar, mas vai acontecer. Assim é a vida do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. E nós, cada dia, perseveramos, observando a palavra de Deus, buscando cada dia diante do Senhor, para nós firmar os nossos passos. O versículo de número 14 diz: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado pela profecia com a imposição da mão do presbitério. Não despreze aquele dom de salvação que Deus te deu. Não despreze o dom de louvor que Deus te deu. Não despreze o dom da palavra. Não despreze nenhum dom que Deus deu para cada um de nós. Principalmente aquele dom que Deus deu para nós de salvar a nossa alma da perdição. Mas ele diz no versículo de número 15: medita essas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Aleluia, louvado seja Deus. Amados, como é bom nós sair e todos olhar para nós e querer seguir os nossos passos. Porque o apóstolo Paulo, ele disse: sede meus imitadores como eu de Cristo. Aí todo mundo vai querer imitar aquele que é bom. Nós não podemos imitar as coisas do mundo. O mundo é que tem que correr para o nosso lado, não nós imitar o mundo. Se nós ocuparmos essas coisas, se nós ocuparmos a palavra de Deus, se nós ocuparmos fazer a vontade de Deus, se nós ocuparmos fazendo cada dia, cada momento, a vontade de Deus, tem certeza que muitos vão olhar para nós e vai seguir os nossos passos. Isso é bondade do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos no Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus, ele fala ali ao Pai, que ele vai voltar ao Pai, mas nós está aqui no mundo, mas roga por nós não pelo mundo, né? Porque ele deu a palavra e o mundo não aceitou, porque ele não era do mundo. Mas nós aceitamos a palavra do Senhor, aceitamos em nosso coração e procuramos agora viver. Então nós não podemos deixar de lado, é meditar, ocupar nessas coisas, para que o nosso aproveitamento, para que possa ser manifeste a todos e possa também os outros seguir aos passos do Senhor Jesus. Versículo de número 16, ele diz: tem cuidado de ti mesmo, ô igreja. Cada um de nós tem cuidado de nós mesmos. Eu, como pastor, eu tenho que ter cuidado da vida de vocês, mas depende do seu. Eu só vou dar conta da alma de vocês se vocês obedecer à palavra de Deus.
Nós vemos quando a palavra de Deus fala aos Hebreus 13, e o versículo 17, se não me falem a memória, que eles obedeceis os vossos pastores, que há de dar conta pelas vossas almas. Mas como é que eu vou dar conta de uma alma que eu não sei onde é que ela está? Como é que eu vou dar conta de uma alma que vive trilhando-se em caminhos tortuosos? Como é que eu vou dar conta de uma alma que vai estar lá em cima dos pedregais? Quem já viu uma ovelha subir uma pedra? Quem já viu uma ovelha malhar sobre os pedregais? Não vai. Né? Mas a ovelha, ela pasta de pastos verdejantes. A ovelha, ela vive tranquila. A ovelha não pode andar por águas, muitas correntezas da vida. A ovelha tem que andar por águas tranquilas, para que a alma seja refrigerada diante de Deus. Então diz a palavra: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Aquilo que nós aprendemos de Deus, aquilo que todos os momentos da nossa vida, até mesmo no nosso deitar, no nosso levantar, nas nossas orações, na nossa súplica diante de Deus, nós falamos com Deus por aquilo que nós aprendemos e pelos mandamentos do Senhor que nós encontramos dentro da Bíblia. E pelo conselho do Espírito Santo que está ali para dizer: oh não, filho, não faça isso, para que nós andamos no seu caminho. Por isso ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e manda perseverar nessas coisas, porque fazendo isto, salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Coisa boa, irmãos, dentro do nosso lar. Às vezes tem um que não é crente, tem um filho que não é crente, e pelo nosso comportamento, pelo nosso testemunho, ele está ouvindo e diz: mas se eu tenho um comportamento diferente, talvez pensava, vai olhar para mim, meu filho, mas como é que eu vou seguir a Jesus? E meu pai, como é que faz? Olha minha mãe, como é que é? Como é que um vizinho pode olhar para mim e dizer: eu vou seguir Jesus? Olha a vida do pastor, olha a vida do irmão. Tem cuidado, o nosso cuidado, Aleluia, louvado seja Deus. A esposa é crente, a esposa não é crente. Aí a esposa começa a dar um mau testemunho, aí o marido só vai se afastando cada vez mais. Aí vai falar, passa lá, olha, se aquela for para o céu, eu também vou. Se aquele for para o céu, eu também vou. Irmãos, o cuidado da nossa vida diante de Deus. Deus é zeloso, Deus é justo, e o Espírito Santo, ele é muito misericordioso. Ele está conosco todos os dias. Por isso que Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo, aleluia, que está a voz cancelada. O Espírito Santo, ele é qualquer coisinha. O próprio Jesus disse: olha, eu perdoo tudo. Se alguém blasfemar, mas o Espírito Santo, ele não perdoa. Portanto, irmãos, é a palavra de Deus, que nós deixamos nesta noite, para que nós, memorizando mais ela, todos nós conhecemos, mas quando nós memorizamos aquilo ali, não somente no nossa cabeça, mas sempre no nosso coração, e nós vamos guardar e viver por ela todos os dias, porque brevemente essa igreja vai subir. Brevemente nós vamos cantar o hino da vitória junto com Jesus. Você pode dizer amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. É isso que nós vamos fazer, mas tem cuidado de ti mesmo. O mundo, ele não quer mais nós. O mundo nos rejeita. Uma certa feita, um pastor, ele estava lendo, pastor muito conhecido nosso, já dorme no Senhor, e ele disse que o mundo é assim. É a mesma coisa de você pegar uma laranja, descascar ela, limpar ela, chupar, aí pega aquela bagaça dela e ainda dá um chute. É assim que o mundo faz, é verdade. O mundo, ele só tem coisa ruim. Ele é tenebroso. Ele só pensa em destruir. Mas Jesus, ele quer mais e mais da vida e vida com abundância. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Bendita essas coisas. Ocupe-te nelas.
Porque como é bom nós ocupar na palavra de Deus. Amém, irmão Jonathan? Amém? Eu vou deixar a tua parte para o Jonathan, que vai falar de